pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa semana gratuita de recheios, gente. Essa semana foi muito pedida, esse curso foi muito pedido e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Os recheios que eu vou ensinar aqui pra você serão vários tipos, de várias formas, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, mesmo que nunca tenha mexido com chantilly na vida, que nunca tenha feito um brigadeiro no fogo, absolutamente nada, você vai conseguir fazer esses tipos de recheio. E esses são os recheios de mais sucesso, os recheios mais pedidos e mais fáceis do mundo para você fazer e ter um lucro muito bom. Vocês vão ver que todos os recheios que eu vou ensinar durante essa semana têm um rendimento muito grande. Então vocês conseguem ter um lucro muito bom recheando os seus bolos, suas tortas, pães de mel, trufa, bombom, utilizando alguns também para vender no copinho como mousses, recheios trufados. Você vai poder utilizar esses tipos de recheio que eu vou ensinar para vocês aqui durante essa semana para todo tipo de coisa que você imaginar. Ovos de Páscoa, panetone, tudo que é tipo de coisa você consegue fazer com esses recheios que eu vou ensinar, tá bom? Pra quem ainda não me conhece, tá me vendo aqui agora, eu sou a Isabela Plaza, é um prazer ter você aqui comigo durante essa semana, durante esse curso. Há mais de 5 anos eu trabalho dando aulas, ensinando as pessoas sobre confeitaria, doces, salgados e mudando a vida de muitas mulheres que querem ter o próprio negócio com a confeitaria e ter o seu próprio negócio dentro da sua casa. Ou para ter uma renda extra com os doces salgados, ou para fazer desse mundo sua fonte de renda principal. Então, um dos meus diferenciais é fazer com que você aprenda de forma fácil e descomplicada para realmente conseguir fazer aí com o que você tem na sua casa, tá bom? Para você saber um pouquinho mais da minha história, ontem no grupo aí do WhatsApp a gente mandou o vídeo onde eu conto minha história, como eu comecei, o que me trouxe até aqui, como que eu consegui aí mudar minha vida através da confeitaria, tá bom? Então, se ainda não viu a minha história e tiver interesse em ver, corre lá no WhatsApp e vê o videozinho que eu mandei ontem, tá bom? Vou explicar pra você primeiro como que funciona esse processo no grupo do WhatsApp do nosso curso, qual que é o funcionamento do curso. Depois te falo sobre os recheios que a gente vai aprender durante essa semana e os materiais necessários pra gente fazer esses tipos aí de recheio, tá bom? Então, vamos começar. Como que funciona o nosso grupo do WhatsApp? Nós enviamos as aulas todos os dias às 8 horas da manhã durante essa semana de curso. Teremos 3 videoaulas completíssimas. Essa é a primeira, amanhã a segunda, depois a terceira aula, tá bom? É imprescindível que você siga a sequência, porque eu não tô te ensinando somente receita. Além de te passar vários tipos de recheio, o meu intuito não é ensinar receita pra você, porque receita você pega até no Google. Aqui eu tô te dando um curso, então aproveita, segue a sequência de aulas, eu vou te ensinar e vou te passar dicas preciosas que eu tenho certeza que vão modificar a forma com que você vê tudo isso, tá bom? Então, não perde a sequência, porque cada um, além das receitas, eu te ensino passo a passo todas as minhas dicas e tudo que me fez ter sucesso fazendo esses tipos de coisa. Então, nas minhas receitas eu também te passo sobre conservação, validade, tudo que você precisa saber para não perder um recheio, para não perder uma receita, tá? As aulas são enviadas às 8 da manhã, às 2 horas da tarde, às 6 horas da tarde, certo? E o grupo, ele é aberto também 2 vezes ao dia para que você tire as suas dúvidas. Porque não adianta eu te ensinar várias coisas e não dar espaço para você tirar suas dúvidas. Porque às vezes sempre surge dúvida. Por mais que eu explique e ensine aqui, pode surgir alguma dúvida que ou você não conseguiu pegar na aula, ou uma outra dúvida que você tem de utilização, de conservação. Por isso que a gente abre os grupos para que você tire sua dúvida, interaja com as outras colegas de curso, comigo. Todas as dúvidas são respondidas diretamente por mim. Temos mais de 20 mil alunas envolvidas nesse curso gratuito de recheios, tá? Então, todos os grupos são administrados por mim e pela minha equipe. E a gente tá lá dando total atenção para todas vocês. Se atenta aos recadinhos aí no WhatsApp para que você consiga aí pegar os horários e estar atenta para tirar suas dúvidas. Então, durante a nossa semana, nós vamos aprender a fazer 10 tipos de recheio, tá bom? Vamos fazer alterações, vamos incrementar os nossos recheios e ao todo vocês vão aprender a fazer 10 tipos. Então, como que a gente vai aprender? Na nossa aula de hoje, vai ser ensinado pra você o recheio branco, mousse de chocolate ao leite,
mousse de morango, sensação. 4 recheios hoje. Na aula de amanhã a gente vai aprender a fazer recheio de leite ninho que vai ao fogo, super cremoso e que dá pra congelar, e recheio de leite ninho que não vai ao fogo, que é aquela receita super famosa que todo mundo posta foto no Instagram, no Facebook, mas ninguém passa a receita. Eu vou te ensinar a fazer e com um rendimento espetacular, que eu tenho certeza que você vai gostar. Além disso, na aula de leite ninho amanhã, eu vou te ensinar também a fazer o recheio de leite ninho com morangos e a forma de você conservar para que o seu morango não solte água no seu recheio. Então, amanhã você vai aprender mais 3 tipos de recheios. E na nossa terceira videoaula, eu vou te ensinar a fazer o recheio trufado de chocolate e o recheio trufado de chocolate branco. Esse chocolate pode ser o chocolate ao leite, o chocolate amargo ou o chocolate meio amargo. Então você tem aí 3 tipos para fazer, tá bom? Do chocolate. E também vou te ensinar na nossa terceira aula um dos recheios mais pedidos e de mais sucesso na atualidade, que é o recheio de Oreo. Você pode modificar para outras bolachas, como negresco, qualquer outro tipo de bolacha que você quiser, mas ele é um sucesso de Oreo. Então, totalizamos 10 tipos de recheio durante essa nossa semana, tá bom? Explicado isso aqui, pode ficar tranquila, não precisa perder tempo anotando, presta atenção na aula, porque no outro dia, após finalizarmos o nosso curso, depois da terceira videoaula, no dia seguinte, eu envio para vocês as receitas por escrito aí no WhatsApp, tudo direitinho. Além disso, eu também mando para vocês hoje uma tabela de equivalência. A tabela de equivalência é uma tabela com todas as medidas de xícara, quanto vale uma xícara de leite, uma xícara de farinha, que vai te ajudar não só nos recheios, mas em todo tipo de coisa que você for fazer que peça xícara, colher, você vai saber aí a grama, o peso de cada coisa, tá bom? Então são as equivalências, eu também mando pra vocês de presente hoje. Salvem essa foto que ela foi feita com muito carinho por mim, para que ajude vocês e facilite o dia a dia de vocês aí na cozinha, tá bom? Então vamos já começar. A gente vai fazer alguns dos nossos recheios na batedeira, vocês vão ver isso, tá? Então, algumas coisas a gente vai precisar da batedeira. Eu tenho a planetária, não precisa ter a planetária para fazer isso, não precisa nem ter batedeira. Ai, como que eu vou fazer um recheio de batedeira sem batedeira? Com isso, um fouet de arame, você paga 5, 10 reais na lojinha de R$1 ou em lojinha de artigo para confeitaria. Até Mercado Grande vende, gente. Mas tem que ser um fouet, ó, de aço, tá bom? Tem que ser esse aqui, tá? Não pode ser aquele de plástico ou de silicone, senão você não consegue bater. Então, o mesmo procedimento que você vai fazer na batedeira, você vai bater aí o seu chantilly na mão com esse tipo de fouet. Demora mais? Demora, mas não é desculpa pra você não fazer esse tipo de recheio. Eu já fiz muito, gente, muito chantilly e muito recheio sem batedeira, tá bom? Sempre com o fouet aqui e mexendo sem parar, tá? Então pode ficar tranquila que recheio de batedeira você consegue bater na mão, é só ter um fouet, não dá pra bater com outra coisa, tá bom? Até clara em neve você faz na mão com esse tipo de fouet, tá? Então, se não tem a planetária, pode utilizar a normal. A planetária não faz muito tempo que eu comprei, eu sempre utilizei a normal. Eu comprei mais a planetária pela questão de fazer muito pão, massa, salgado, assado, então a planetária me ajuda mais. Mas pra bater chantilly, pra bater recheio, clara em neve, eu consigo com esse batedor aqui, tá? Que é o de globo, que é o normal também que tem nas outras batedeiras, tá? Que tem até as batedeiras com um batedor parecido com esse, até a batedeirinha de mão, sabe? Que você só pega e bate lá em cima, você consegue fazer, tá? Não tem essa batedeira nem a outra batedeira, bate na mão, tá bom? E os outros recheios serão no fogo, que eu também vou te ensinar aí o que você vai precisar. Sobre substituições. Chantilly, que a gente vai utilizar, eu tenho aqui o Norcal, mas eu também tenho da Flashman, também tenho da Amélia. Eu não tenho aí preferência com chantilly, tá bom? O que me atende eu uso, desde que seja dessas marcas conhecidas e não uma marca que eu nunca vi na vida, eu utilizo sem problema, tá? Segredo do chantilly perfeito, deixar bem gelado e 20 minutos antes de usar, coloca na geladeira. Então esse meu aqui tá em temperatura ambiente, só pra mostrar pra vocês, e o que a gente vai realmente usar na aula é um outro desse, já está no congelador, porque a gente já vai utilizar ele, tá bom? Sobre a bolacha Oreo, pode utilizar o negresco, pode utilizar outro tipo de bolacha que você quiser, tá? Sobre o nosso recheio de morango, vamos utilizar o suco de morango. Pode usar o pó para sorvete ou pode usar o Nesquik, mas eu prefiro o suco porque ele estabiliza melhor, tá bom? Vamos usar leite condensado também para algumas receitas e creme de leite normal
de caixinha, tá bom? Se for o de latinha, tira o máximo de soro possível. Leite ninho, que nós vamos utilizar para fazer os recheios de ninho amanhã. E para os recheios de chocolate branco e ao leite, eu tenho aqui o chocolate nobre, que é esse aqui, ó. Estou usando o da Garoto, mas pode usar o da Nestlé, da Cical, da Melkin, o que vocês quiserem, tá? Se você não quiser comprar o chocolate nobre ou não encontrar, pode utilizar o fracionado sem nenhum problema. O sabor fica melhor com o nobre? Fica. Mas se você usar um fracionado de boa qualidade, como Cical, Harald, tá? Você consegue também chegar no resultado legal. Ele não interfere no resultado final do seu creme, do seu recheio, tá bom? Pode utilizar sem problema. É só pela questão do sabor mesmo. Se for usar o nobre, não precisa de temperagem, tá? Para recheio, para cobertura, para brigadeiro, não precisa temperar, ou seja, dar o choque térmico no chocolate. Não há a necessidade, tá bom? E agora eu tenho aqui também separado alguns vidros, potes de vidro, pra gente fazer o nosso recheio. Tem o morango também, meu morango ele tá na geladeira, tá? Eu gosto de conservar morango na geladeira, que eu acho que ele fica mais fresco do que em temperatura ambiente. E na aula de amanhã eu converso com vocês também sobre conservação, validade e congelamento desses recheios, tá bom? Então vamos já começar aqui a fazer os nossos recheios de hoje, que vão ser os recheios mousse, chocolate branco, chocolate ao leite, morango e sensação. Vamos já começar. Então aqui para o nosso recheio de morango, o que a gente vai precisar? 200 ml de chantilly, tá? Bem gelado. Se você não achar o chantilly, pode ser o creme de leite fresco, mas tem que ser o creme de leite fresco ou o chantilly mesmo, bem gelado, ó. O meu tá super gelado. Deixei 20 minutinhos no congelador e um dia na geladeira. Aqui, um pacotinho inteiro de suco e nós vamos utilizar meia latinha ou caixinha de leite condensado. Se não encontrar do normal, pode ser o semi-desnatado também, que não tem problema. E para fazer o sensação, a gente vai utilizar gotas de chocolate ao leite. A minha tá amassada, porque eu já abri aqui, né, pra vocês verem ela, tá? Vou mostrar aqui, pegar um pouquinho pra mostrar de pertinho. São essas gotinhas aqui que a gente vai utilizar para fazer o sensação. E também pode colocar morango picado junto nesse mousse de morango. Vou separar aqui e a gente já vai começar a fazer o nosso recheio. Então, aqui na batedeira, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui, ó, o meu chantilly super gelado, tá? E vou ligar a minha batedeira e vou bater na velocidade média por mais ou menos cerca aí de 2 a 3 minutinhos até ele formar picos firmes. Eu te mostro qual que é o ponto desse recheio. Vamos lá. Prontinho. Quando eu falo em picos firmes, eu vou te mostrar o que quer dizer. Ó, quando aqui ele já tá firme, tá vendo? E aqui ele não está ainda em ponto de chantilly, ó, mas você já consegue pegar ele na espátula e ele já tá em ponto mais firme, são picos firmes, ó. Pra você saber, você dá uma batidinha e vê se ele sobe, como se fosse um merengue. Ele ainda não chegou no ponto de chantilly que a gente precisa, mas é mais ou menos aí na velocidade média, cerca de 3 minutinhos, 2 minutinhos, dependendo do seu tipo de batedeira, tá bom? Se for na mão, leva um pouco mais de tempo, mas dá pra fazer também. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar meia caixinha ou latinha de leite condensado, tá? A metade. Pode ficar tranquila que depois nas receitas por escrito eu vou passar a quantidade certa, tá? Mas aqui é meia latinha ou meia caixinha se você estiver utilizando. Em seguida, a gente vai colocar o suco de morango. Como eu falei, pode usar o Nesquik, pode usar o pó saborizante de morango da Italac também, que já tem no mercado. Pode usar o pó para sorvete, tá bom? Mas eu gosto mais do suco porque ele dá uma consistência melhor aí pro nosso recheio. Vou fechar a batedeira e vamos voltar a bater por mais ou menos uns 3 minutinhos também, até dobrar de volume esse nosso creme, ficar bem fofo e bem incorporado. Vamos lá! Este é o ponto do nosso recheio mousse. Olha só a consistência, como fica firme. Fica super firme. Vou tirar daqui do aro para vocês conseguirem ver bem. Tirar mais um pouquinho aqui. E olha só isso. Essa consistência. Olha só esse mousse, que coisa maravilhosa a consistência dele. Agora, na metade a gente vai deixar ele assim, tá? Somente recheio de morango. E na outra metade a gente vai transformar ele em sensação. Vamos lá, então.
vou separar aqui. Coloquei metade aqui num potinho já, somente dele, tá? Só do morango. O rendimento final dele é de 450 gramas. Esse recheio rende, é bastante, né? E agora eu vou colocar, tá? Cerca aí de 1 a 2 colheres de sopa das nossas gotas de chocolate. Se não tiver a gota de chocolate, pode colocar granulado também, pode colocar raspa de chocolate, não tem problema. Qualquer coisa assim de chocolate pequenininho faz ele virar um recheio sensação, tá? Então vou colocar aí cerca de 1 a 2 colheres de sopa de chocolate em gotas. Misturar bem aqui nesse pote mesmo. Depois a gente passa para o outro, tá? Olha só. Fica uma delícia esse recheio aqui. Ele pode ser servido como mousse também em copinhos. Então você também consegue vender como mousse. Pode rechear torta, pode também rechear trufa, pode rechear bombom, pão de mel. Isso aqui pra trufa fica uma delícia. Cone trufado de morango, de sensação. Olha só aqui com as gotinhas. Vou passar para o nosso outro potinho e a gente já vai fazer o nosso recheio de chocolate branco, mousse e chocolate ao leite. Vamos lá! Então, vamos começar a fazer o nosso mousse de chocolate ao leite, tá? O que a gente vai precisar? 200 ml de chantilly, tá? Bem gelado mesmo. Tá até opaca aqui meu copo medidor, porque eu deixei no freezer, tá bom? No congelador. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate, ó, picado ao leite. Mas pode ser, como eu falei pra vocês, o meio amargo também, ou o amargo ou o blend. Tô usando o nobre, mas pode usar o fracionado sem nenhum problema. Vou derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo sempre. Mas se você não tiver micro-ondas ou não quiser fazer, pode derreter em banho-maria também. E a gente vai utilizar metade da caixinha ou da latinha de leite condensado, tá bom? Então, vou derreter ele aqui de 30 em 30 segundos no micro-ondas e mostro pra vocês a sequência. Vamos lá! Então, aqui está o meu chocolate derretido, derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E aqui eu tenho creme de leite normal de caixinha, como eu falei pra vocês que a gente iria precisar pra alguns recheios, tá? Tenho uma caixinha inteira, então é 200 ml de creme de leite para 200 gramas de chocolate derretido, tá bom? Vou colocar aqui, não é o chantilly, é o creme de leite normal, tá? De caixinha ou de latinha. Se for o de latinha, você tira o soro, tá bom? Ó, e vou misturar aqui, vou pegar aqui o pote e vou misturar bem até incorporar o chocolate derretido com o creme de leite. Isso é muito importante porque vai aumentar o rendimento da sua receita, tá? Do mousse de chocolate e não vai deixar que dê um atrito do chocolate com o chantilly depois. Então você está fazendo como se fosse uma ganache, tá? Isso aqui é muito importante, esse passo. Não deixa de fazer, tá? Porque senão vai render pouco e vai dar atrito com o seu chantilly. Esse chocolate aqui, ó. Mistura aqui. Não precisa se preocupar em ficar perfeito, porque isso ainda vai bater na batedeira depois, tá? Pode ficar tranquilo, ó. Pronto, misturei aqui levemente o meu creme de leite com o chocolate derretido, tá? E agora a gente vai continuar fazendo os passos da batedeira. Vamos lá. Eu vou colocar o nosso chantilly bem gelado, tá? Coloquei aqui e vou primeiramente bater ele por mais ou menos uns 2 minutinhos na velocidade média, tá? Igual a gente fez no mousse de morango, até ele formar os picos firmes. Vamos lá. Prontinho, já está aqui em picos firmes, já bati por mais ou menos 2 a 3 minutinhos. E agora o que a gente faz? Coloca aqui na batedeira, tá? A metade da caixinha de leite condensado ou da latinha, certo? E vamos colocar o nosso chocolate derretido também com o creme de leite. Coloca tudo, tá? Que a gente vai bater novamente. Por isso eu falei que não precisava se preocupar em deixar tão misturado, tá? Porque a gente vai bater aqui e vai misturar bem também. Então vamos lá. Voltar pra batedeira e deixar ela também na velocidade média por mais ou menos uns 3 minutinhos até incorporar bem e ficar uma mistura bem firme. Vamos lá. Prontinho, batemos aqui, ó. Vou tirar aqui o batedor, tirar aqui o excesso dele pra gente não perder nada. Fica bem firme também esse mousse aqui de chocolate. Vou tirar da batedeira e mostrar de pertinho aqui pra vocês. Olha só a consistência desse nosso mousse
de chocolate. Aqui na câmera ele tá mais claro, tá? Pra vocês, ó, por conta da luz, né? Mas ele fica mais escuro do que está aparecendo aqui. Olha só a maravilha desse mousse de chocolate, gente. Que delícia, vocês não têm ideia do sabor dele. Fica delicioso. Vou colocar em um pote agora, tá? Coloquei aqui no pote pra vocês verem. Olha só a consistência desse nosso recheio, quase que não cabe aqui no meu pote. Ele rende 700 gramas exatamente com essas quantidades que eu coloquei e mostrei pra vocês, tá? Então o rendimento dele é muito bom, dá quase 1 kg de recheio, é bem pesadinho mesmo e a consistência dele é super cremosa e muito fofo mesmo. Agora vamos lá fazer o nosso recheio mousse de chocolate branco. Então, o que a gente vai precisar pra fazer o nosso mousse de chocolate branco? 200 ml de chantilly bem gelado, tá? Vou deixar ele aqui. Aqui eu tenho leite condensado, mas a gente vai utilizar somente meia latinha ou meia caixinha. Tenho aqui 200 gramas de chocolate branco nobre, mas pode usar o fracionado, que a gente vai derreter no micro-ondas. E aqui uma caixinha de 200 ml de creme de leite, que a gente vai utilizar inteira, tá bom? Vou derreter aqui esse meu chocolate também no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá? Até ele derreter, vai de 30 em 30 segundos mesmo, porque chocolate branco é chatinho de trabalhar e ele queima mais fácil do que o chocolate ao leite ou meio amargo, tá bom? Ó, então vamos lá, vou levar ele pro micro-ondas de 30 em 30, se não tiver micro-ondas pode fazer no banho-maria também. Feito isso, ó, tá derretido aqui o meu chocolate branco, tá? Se ficar umas bolinhas ainda, umas pelotinhas sem derreter, não tem problema, porque depois ele alisa melhor na batedeira, tá? Vou colocar agora o creme de leite, 200 gramas então de chocolate branco derretido e 200 ml de creme de leite também. Vou mexer aqui até incorporar, tá? Não se preocupa em deixar tão liso, tá? Porque na batedeira vai ajustar tudo depois também, sem nenhum problema. Então vamos lá, vou mexer bem. Igual o do chocolate ao leite, esse processo aqui ele é muito importante também, não pode deixar de fazer, tá? Vamos lá. Pronto, incorporei aqui o creme de leite com o chocolate. Agora vamos para a batedeira. Na batedeira eu vou colocar aqui o nosso chantilly, 200 ml de chantilly, tá? Pra gente bater ele também na velocidade média por mais ou menos aí uns 3 minutinhos até ficar firme. Vamos lá. Então, aqui já está levemente batido, ó, o nosso chantilly, né? Agora a gente vai acrescentar meia caixinha de leite condensado ou latinha de leite condensado, tá? Coloquei aqui a metade e a gente vai colocar aquela mistura do chocolate branco com o creme de leite também. Vamos colocar. Se você quiser saborizar e colocar uma essência ou de amarula, ou de rum, ou de baunilha, ou de laranja, ou de cereja, de menta, a que você quiser, pode colocar umas gotinhas aqui pra saborizar esse mousse e fazer um mousse de outro sabor. Aí você vai utilizar dessa forma com o chocolate branco, tá? Aqui a gente não vai saborizar com nada, vai fazer apenas a mousse de chocolate branco mesmo, então não vou colocar essência nenhuma. Mas é opcional, dá aí mais opção ainda pra você fazer de recheio caso queira, tá bom? E é um recheio que rende super bem. Agora eu vou bater mais ou menos por uns 3 minutinhos também, até ficar bem homogêneo e bem firme essa nossa mousse. Vamos lá. Eu desliguei aqui a batedeira, vou tirar também aqui o aro e te mostrar a consistência do nosso recheio mousse de chocolate branco. Vamos lá. Prontinho, aqui o nosso recheio. Olha só, super cremoso. Nossa mousse de chocolate branco tem que ser mantido na geladeira, tá? Então agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês todos os nossos recheios que a gente fez hoje e vamos falar também como que vocês vão conservar e utilizar estes recheios. Vamos lá! Então, pessoal, fizemos aqui os nossos recheios. Recheio sensação, recheio de morango, recheio de chocolate ao leite e recheio de chocolate branco. Todos recheios
mousse. Espero que vocês tenham gostado. Eu já levei eles pra gelar, pra firmar ainda mais. Eu vou te mostrar a consistência que eles ficam. Gente, fica igual um mousse mesmo. Olha só isso. Olha essa consistência. Que maravilha. Esse aqui é o nosso mousse de morango. Vou te mostrar o de chocolate também. Ó. Se você quiser uma cor mais forte de chocolate, olha só a consistência desse recheio mousse. Que maravilha! Se você quiser uma cor mais forte, você pode colocar um corante em gel marrom, tá? Que ele vai dar uma cor mais forte. Ou pode colocar aí o chocolate meio amargo ou amargo, mas aí vai ficar mais amargo, né? Aí é você que decide. Olha só aqui que recheio maravilhoso também, esse de mousse de chocolate. E agora esse branco também, vou te mostrar a consistência dele. Olha só como ficou lindo. Olha isso. Olha que recheio maravilhoso, gente. Olha só. Que delícia pra você fazer e vender em tudo que você quiser, gente. Isso aqui pode rechear até trufa, ovo de Páscoa, tudo que você quiser você consegue fazer com estes recheios. É ótimo para todo tipo de bolo, eles não vazam, ficam super firmes, tá? Eu recomendo que vocês mantenham na geladeira até a hora de colocar no bolo para ele firmar ainda mais e depois ele não vai desestabilizar. O que acontece? Se você morar num local muito quente, mas muito quente, ou se você estiver fazendo aí na época do ano, né, no verão, que esteja muito quente mesmo, aí você vai acrescentar lá na batedeira um pacotinho ou meio pacotinho, dependendo do calor que tiver aí. Se tiver calor de derreter, aí você coloca um pacote inteiro de gelatina incolor dissolvida só num pouquinho de água e bate junto lá, que aí ele firma melhor, tá? Mas toma cuidado, essa técnica é pra ser usada apenas naquele calor extremo. Se tiver uma temperatura normal, até mais ou menos uns 28 graus, 30 graus aí, até aguenta. Passou de 30, aí sim você faz essa técnica, tá bom? Porque senão vai ficar duro o seu mousse, vai ficar mais duro do que o necessário. Então só utiliza essa técnica, tá? Se tiver aí um calorão de não tá conseguindo manter nada fora da geladeira, tudo bem? Então essas foram as dicas. O rendimento das nossas receitas. O de morango, uma receita inteira, né? Ou seja, a gente dividiu em dois para fazer o de morango normal e o de sensação, rende 450 gramas, tá? Agora, esse aqui e esse aqui, os mousses de chocolate, rendem 700 gramas. Então, esse aqui e esse aqui você consegue rechear um bolo de até 2 quilos, tá bom? Com uma receita apenas. Este aqui, de 450 gramas, você consegue rechear um bolo de 1 quilo, 1,2 kg mais ou menos, tá? Dependendo aí da massa que você estiver utilizando. É claro que vai depender também da quantidade de recheio que você coloca, das camadas, tá? Mas é só pra você ter uma média aí e vai depender do tipo de massa e do tipo de cobertura que você vai fazer, tá bom? Mas o rendimento dessas receitas são esses. Esses recheios podem ficar fora da geladeira somente quando eles estiverem no bolo, tá? Porque senão eles vão desestruturar quando você deixar ele fora da geladeira aqui, ele não vai dar o ponto, porque o ponto que a gente precisa é na geladeira, que é esse ponto aerado, ó, esse ponto aqui super cremoso, a gente atinge ele apenas colocando na geladeira. Então acabou de fazer, leva pra geladeira para ele estabilizar. Uma vez que ele for estabilizado, você já pode utilizar no seu bolo. Eu tenho uma encomenda só pra amanhã. Eu posso deixar esse recheio fora da geladeira até amanhã e amanhã eu vou rechear o bolo? Não, deixa na geladeira, tira, recheia o seu bolo. Você vai precisar prensar o seu bolo. A hora que você prensar o seu bolo, ele vai firmar ainda mais e não vai vazar pelo seu bolo, tá bom? Então, a durabilidade total desses recheios mousse são de 5 dias, tá? Se colocar fruta fresca, diminui a validade, tá? E a durabilidade. Então, amanhã a gente conversa sobre aí a validade. Se você manter esses recheios na geladeira, você consegue aguentar até 7 dias, tá? Então, se for um bolo gelado, consegue ficar 7 dias seguidos na geladeira, tá? Agora, se for um outro bolo, até 5 dias, tá bom? Então, mantém na geladeira até que você vá utilizar, tá? Mas não faz assim, ah, minha festa é outra festa, né? Ou outra encomenda é daqui a 5 dias.
eu vou já fazer o bolo e entregar daqui a 5 dias. Não, gente, vamos entregar uma coisa mais fresca. Faz um dia antes, prensa ali um dia antes e depois você entrega. Aí depois você fala pro seu cliente, pode manter na geladeira ou fora da geladeira, tá? Como geralmente bolo mousse é para um bolo mais molhadinho, ele vai conservar geralmente na geladeira, tá? Amanhã na nossa aula 2 eu vou explicar melhor sobre a conservação, a validade de cada tipo de recheio. Por enquanto é só para você ter uma média aí da conservação e da validade desses recheios da aula de hoje. Não perde a nossa videoaula de amanhã, clica aqui embaixo no meu canal do YouTube, se inscreve, tá? Para ver outros vídeos meus também. Clica aqui no meu Instagram, me segue lá no Instagram, porque lá eu respondo dúvidas, perguntas todos os dias e posto muita coisa lá, tá bom? Então, se você fizer também esses recheios, me marca lá nos seus stories que eu prometo que eu vou compartilhar o de todo mundo que me marcar, tá? Então, aguardo você na nossa aula de amanhã, tira suas dúvidas no grupo do WhatsApp. A aula de amanhã eu vou te ensinar a fazer 2 tipos de recheio de leite ninho, tá? O recheio de leite ninho, que vai ao fogo, o que não vai ao fogo, e vou te ensinar também como fazer para o morango não soltar água e você conseguir conservar melhor o seu recheio de morango, tá bom? Então espero você na nossa aula de amanhã, espero que tenha gostado da aula de hoje, um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!